for pelas teorias do programa motor, do controle motor e da aprendizagem motora. Vocês vão entender que toda a habilidade, ela vai ser, depois de aprendida, depois de estabelecida, ela é considerada um programa motor. Tá? No caso, por exemplo, correr. Agora, o que compõe essa habilidade? São os parâmetros. O que são os parâmetros? São os detalhes, as características que compõem essa habilidade. Então, por exemplo, a velocidade de um membro, o ângulo, o posicionamento do corpo, o posicionamento do braço, o posicionamento da perna. E eu não estou falando só para o atletismo, eu estou falando de uma forma geral. A habilidade, ela pode variar. O que significa? Que você pode, por exemplo, vamos pegar a habilidade de correr, que é uma habilidade fundamental, que vem lá desde dos processos de iniciação, né? É uma habilidade que a criança desenvolve de forma natural. Então vamos lá, vamos pegar a habilidade de correr. Só existe uma forma de correr? Não, você pode correr de diferentes maneiras. Você pode correr mais rápido, mais devagar, você pode correr para trás, você pode correr de lado, que não é tão convencional. Mas assim, eu estou exemplificando apenas para a gente poder entender que uma habilidade pode sofrer variações. Tá? Então vamos pegar, por exemplo, uma outra habilidade. A habilidade de chutar. A habilidade de chutar, ela pode ter variações. A habilidade de lançar. A habilidade de lançar, ela pode ter variações. O que vai variar? Quais são essas variações? O que vai dar essas variações são justamente a mudança nos parâmetros. Então veja, se você, por exemplo, aumenta a velocidade dos membros, no caso dos membros inferiores, né, ou na corrida, ou mesmo dos membros superiores, você está mudando o quê? Você está mudando alguns parâmetros da habilidade. E aí você gera uma variação daquela habilidade. Tá? E como que a gente vai fazer para poder aprimorar esses parâmetros? Fazendo educativos de corridas. Os educativos de corridas são exercícios que eles servem tanto para aprendizagem como para o aprimoramento técnico, certo? Só que não adianta você usar os educativos de qualquer forma. Você tem que saber escolher qual exercício que eu vou utilizar, né, objetivando a melhoria desse ou daquele parâmetro. Então você vai ter que entender os parâmetros da habilidade, as características que a compõem, para poder criar, né, ou escolher uma atividade, um exercício que supra a sua necessidade e atinja o seu objetivo. Tá? Senão não adianta nada. Não adianta nada você conhecer um repertório imenso de exercícios educativos e não ter conhecimento sobre esses parâmetros, e aí você acaba não utilizando. Você vai saber um monte de exercício e não vai saber aonde utilizar ou quando utilizar. Uma outra coisa que influencia também, que isso a gente vai ver posteriormente numa aula prática, né? Direcionar foco de atenção, né? Você trabalhar com fornecimento de feedback, né? Aquela comunicação com o seu aluno, para que você tenha uma comunicação e faça com que o seu aluno entenda aquilo que precisa ser trabalhado. Tá? Essas são algumas coisas. E outra coisa muito importante, como que a gente vai organizar a prática? Né? Não é só sair fazendo repetição de qualquer jeito. A gente precisa organizar a prática de uma maneira adequada. Se você organiza ela de uma forma mais interessante, os efeitos na aprendizagem, os efeitos no aprimoramento, eles parecem ser melhores. Né? Tem várias teorias aí que sustentam, né, essa melhor forma de organizar as atividades. Tá? Tem aí o pessoal que estuda a aprendizagem motora e também, mais recentemente, dando uma abordagem mais moderna, a própria pedagogia do esporte, que lida mais com esportes coletivos, mas que a gente também pode resgatar os conceitos que eles trabalham, porque são conceitos muito interessantes da pedagogia do esporte. Tá? Então a gente pode trazer isso para cá. E aí vai nos ajudar bastante. E uma outra coisa,
Quando a gente for trabalhar esses educativos, lembrando que a gente não vai estar trabalhando necessariamente com atleta. Você pode estar utilizando, né? Na verdade, dificilmente a gente vai trabalhar com atletas, né? Na maior parte das vezes, a gente vai trabalhar com pessoas que buscam uma qualidade de vida, que buscam a saúde, né? A prática do exercício ou da corrida pela saúde. E aí a gente vai ver isso, só que aí só tem como ver realmente numa aula prática, porque fica muito mais ilustrado, fica muito mais contextualizado e nada substitui a prática, principalmente quando a gente faz esse tipo de laboratório para poder, né, entender melhor, para poder vivenciar e entender melhor como que acontece esse processo. Tá? E juntamente com isso, a gente pode também trabalhar a resistência, no caso a resistência aeróbia, né? Se você estiver pensando mais em corridas de rua. Tá bom? Então essa é a dica que eu deixo para vocês. Quero dizer que a gente vai entender as capacidades físicas como sendo capacidades subjacentes, ou seja, a capacidade que possibilita, né, a execução da habilidade. Se você não tem a força, se você não tem a velocidade, você não consegue manifestar a habilidade, e é nessa perspectiva que a gente vai trabalhar, com capacidades subjacentes e também com o desenvolvimento da técnica, sem negligenciar a resistência aeróbia, a força, né? Porque os educativos de corrida também ajudam a melhorar não só a resistência aeróbia, mas também ajudam bastante na força. Por exemplo, aqueles educativos que nós fizemos de saltos alternados, aqueles educativos de saltos, eles trabalham bastante a força, tá? Por exemplo, é um deles. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos e se cuidem, meus amigos.